Som, peste. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos, amém? Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao Senhor. Feche os seus olhos e que você possa agora se conectar com Deus de todo o seu coração. Que você possa cantar esse hino, adorando o Senhor, de corpo, alma e espírito, em espírito e em verdade. Exalte a Ele dizendo: grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra, alegria de toda a terra. Cante exaltando a Ele, dizendo: grande é o Senhor. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo, contra o inimigo. Por isso diante dele lhe nos prostramos. Exalte a Ele dizendo: queremos o teu nome engrandecer, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, pois tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus. Só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Aleluia. Exalte a Ele, igreja. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra, alegria de toda a terra. Erga a sua cabeça, solte a voz, exalte a Ele, diga: grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Se você puder e quiser fazer com amor e carinho, levante as mãos, exalte a Ele, engrandeça a Ele. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, pois tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus. Queremos o teu nome engrandecer, toda a igreja, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a
Meu amado Deus, Santíssimo e glorioso Pai, que prazer, Senhor, poder abrir os nossos lábios e o nosso coração, querido Pai, para proclamar o Teu nome, para exaltar o Teu santo nome, nome que está acima de todo nome, que foi, meu Pai, dado acima dos anjos, do céu, da terra, nome do qual reconhecemos as nossas misérias, pecaminosidade, sabendo que somos homens de lábios impuros, que não somos dignos de pronunciar, Senhor, mas por conta, meu Pai, do Senhor, do Teu amor com que o Senhor nos amou, o Senhor tocou nos nossos lábios, no nosso coração, por meio da ação do Espírito Santo, e nos justificando mediante o sacrifício de Cristo. Por isso que com intrepidez e audácia nós podemos sim pronunciar esse nome que nos faz tanto bem, que nos encoraja, que nos traz paz, confiança, segurança. Inclusive Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa garantia, Ele é o nosso único e exclusivo Salvador, o nosso Senhor Jesus. Querido Deus, nesse culto de adoração nós iniciamos Ele exaltando o Teu nome, glorificando o Teu santo nome, meu Pai. Obrigado por esse dia, obrigado pela saúde, obrigado por tudo, pelas lutas, pelas dificuldades que temos enfrentado, que tem nos moldado e nos feito mais parecido com o Senhor. Querido Deus, o Senhor criou o homem e a mulher, o Senhor nos criou, meu Senhor, para testemunharmos visivelmente o Deus invisível através da nossa vida, Senhor. Então trabalha em nós, trabalha no nosso coração, trabalha no nosso interior, Senhor, que através da exposição da Tua palavra e da ação do Espírito Santo, o Senhor venha moldar o nosso caráter, que o Senhor venha, meu Pai, trabalhar em nós, Senhor, removendo tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que foi implantado pela tecnologia, implantado pelo mundo, Senhor, implantado desde criança, Senhor. Senhor, queremos que o Senhor, ao olhar para nós, o Senhor venha se agradar de nós, Senhor. Que o Senhor seja o nosso único e verdadeiro Deus. Que o Senhor conduza a nossa vida. Que o Senhor não seja apenas, meu Pai, o nosso Salvador, mas que o Senhor seja o nosso Senhor. Que o Senhor venha nos guiar, cada pensamento, cada agir, cada falar. Meu Pai, que o Senhor venha nos blindar, que o Senhor venha nos revestir do Teu poder. Derrama da Tua graça, da Tua misericórdia nessa noite, querido Deus. Meu Pai amado, venha nos lavar no Teu sangue, venha nos santificar, venha levantar aqui uma igreja séria, uma igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica, uma igreja, meu Pai, que tenha luz na mente e fogo no coração, cheios do Teu Espírito, Senhor. Venha, meu Pai, porque o Senhor é bem-vindo em nossas vidas. Venha porque o Senhor é bem-vindo no nosso coração. Venha nos encher, meu Pai, da Tua plenitude, de tal forma, querido Deus, que possamos sair daqui, Senhor, exalando pelos poros a Tua presença. Meu Pai, que quando abrimos os nossos lábios, abrimos os nossos olhos, o mundo veja o Teu brilho, Senhor, que possamos refletir a Tua imagem, de fato, de verdade, Senhor, que possamos viver na contramão deste mundo. Meu Pai, venha nos fortalecer, venha nos ajudar nessa caminhada, meu Pai, que não é fácil. Meu Pai, precisamos da Tua ajuda, sozinhos nós não conseguimos, querido Deus. Então vem, meu Pai, chame Ele, fala: vem sobre a minha vida. Nós não queremos nos embriagar com o vinho
desse mundo. Tira, meu Pai, todo o mundanismo do nosso coração. Tira toda a carnalidade, Senhor. Oh, querido Deus, venha, meu Pai, agora conduzir a nossa vida. Toma as rédeas da nossa vida, Pai. Não queremos e nem temos condições de conduzi-la. Nós colocamos as rédeas da nossa vida nas mãos do Senhor, meu Pai. Venha, Senhor Jesus, venha, porque te queremos e nós te amamos de todo o nosso coração. Receba toda a honra e toda a glória, Senhor. Abençoa, meu Pai, esse momento que nós iremos realizar a exposição, meu Pai, do livro escatológico, Senhor, do Apocalipse. Senhor, escute nos nossos olhos, trabalha no nosso coração e mostra-nos, Senhor, aquilo que precisamos mudar e nos dê força, graça para que possamos colocar em prática. É isso que eu te peço, Senhor, e oro no nome de Cristo Jesus. E os que creem digam assim seja. Amém. Graças a Deus. Dê a Ele as suas palmas, a sua honra, a sua glória, ao Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma. Graças a Deus. Amém? Eu gostaria que você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, que você viesse aqui na frente e colocasse no gasofilaço. Se precisa do envelope, tem nas laterais. Se precisa tirar também no cartão. Enquanto isso, nós vamos adorar o Senhor com esse hino maravilhoso. Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto. Com a criação eu canto louvores ao Rei.
Graças a Deus. Amém. Pode tomar o assento, por gentileza? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós estamos estudando, mergulhando nesse livro escatológico chamado Apocalipse, o livro da revelação de Deus. Nós entendemos que, à luz das Escrituras, que o nosso Deus não é um Deus que está em oculto, mas é um Deus que se revela, sempre se revelou aos seres humanos. Abaixa só um pouquinho o microfone, por favor, Carlos. Som, teste. Aí tá bom. Então, o livro do Apocalipse, Apocalipse significa a revelação, aquilo que estava em oculto, que foi revelado, correto? Então, o nosso Deus é um Deus que se revela, e louvado seja Deus por isso, né? Que nós não servimos e adoramos um Deus oculto, uma divindade oculta, do qual se esconde de nós, que nós temos que ficar buscando, com que Ele se revele a cada um de nós, porque Ele tem prazer em se revelar. Muito bem, o contexto do qual nós estamos estudando, as cartas, as igrejas, do qual o Senhor, então, vendo que a igreja passando então por uma grande perseguição pelo Império Romano, ela está sendo massacrada, muitos estão perdendo as suas vidas, muitos estão desanimados, então o Senhor vem para se revelar e dizendo que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, que eles não estão sozinhos, que o Senhor está presente em toda e qualquer situação que eles estejam enfrentando, como Ele está presente aqui também nas nossas vidas, nos nossos dias, e estará conosco até a consumação do século. Amém? Ele nunca deixou a igreja dele sozinha, Ele nunca abandonou a sua igreja, porque a igreja é dele, Ele está cuidando da sua igreja. Então nós vamos ler hoje o texto do capítulo 3, a carta à igreja em Laodiceia. Vamos ler dos versos 14 até o 22, depois de ler o texto, mantenha ele aberto, por favor. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida, preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Versos 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso, arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei direito de sentar-se comigo no meu trono,
assim como eu também venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Até aqui a leitura do texto sagrado. Vamos fazer uma breve oração. Curva a sua cabeça, querido Deus e Pai. Sabemos que, ainda que venhamos expor fielmente as Escrituras, Senhor, explicá-la e aplicá-la, Senhor, nada disso adianta, se não houver a ação do Espírito Santo por meio da pregação. Será um culto vazio, apenas conhecimento, não trará transformação e mudança, nem convencimento, meu Pai, de pecado e reconhecimento de falhas. Então, Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor, nesse exato momento, tome posse desse lugar dos nossos corações, e cada versículo que for exposto, Senhor, que o Senhor venha trabalhar no mais profundo da nossa alma, nos dando uma consciência, falando, que venhamos ter ouvidos para ouvir os teus ensinamentos, a tua palavra. Estamos aqui, meu Senhor, sentados ao redor da tua palavra para ouvir a tua voz. Então fale conosco, em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém e graças a Deus. Lembrando que a igreja em Laodiceia, no seu contexto histórico, ela é bem parecida do que aquilo que o Senhor falou aqui para a igreja. Laodiceia era um centro bancário muito rico, e ela era muito famosa pela sua indústria de tecido, pela escola também de medicina que ela tinha ali na sua cidade, que produzia um colírio especial. Então, quando o Senhor falou de vestes, quando o Senhor falou de colírio, quando o Senhor falou de riqueza, ela estava entendendo o que o anjo estava falando com ela. Entretanto, não somente isso, mas também a sua água era trazida de Hierópolis, que era de uma montanha que chegava morna e impura do outro lado da cidade. Essa realidade histórica era a chave para entender as metáforas usadas por Cristo aqui. O reverendo, anotei aqui, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele destaca que essa era a realidade da igreja mais rica materialmente falando. A igreja mais rica materialmente falando das cartas que foram enviadas aqui no livro de Apocalipse, mas a mais pobre espiritualmente, a mais pobre. Olhando aqui para o versículo 14, Cristo se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele é a garantia da veracidade divina e o fundamento de toda a criação, quando ele diz ao anjo da igreja em Laodiceia: escreva aí para eles estas coisas. Quem está mandando escrever, quem está falando essas coisas é o Amém, é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Deixa a Bíblia aí aberta e vai lá para João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, depois de Lucas. Vocês vão entender, irmãos, o que o Senhor está dizendo. Capítulo 1, versículo 1, a encarnação do Verbo. Se você tem dificuldade, acompanha na tela, por gentileza, para a gente ser bem direto e simples no culto, para você entender. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Versículo 3,
Vamos ler junto? O que está escrito ali? Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceu contra ela. Houve um homem enviado por Deus, o nome dele era João. Ele veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, para que todos viessem crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o seu, e os seus não aqui está falando a respeito dos judeus. Então compreende que quando o Senhor diz a João na ilha de Pátmos, escreva agora, escreva lá Laodiceia, e fala para ela que quem está falando é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Fala que quem está falando com ela é o Criador, quem a criou, quem a conhece, por dentro e por fora, que antes mesmo dela existir, eu já existia. Tudo se iniciou comigo, e tudo vai terminar em mim. Por isso que ele diz também que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Amém. Amém? Muito bem. Ele diz assim, conheço. Agora ele mostra aqui, irmãos, que ele sabe da nossa condição espiritual. Ele conhece a sua condição espiritual. Ele conhece a condição espiritual da sua igreja. Só para concluir o versículo 14, para que possamos trazer uma aplicação para a nossa vida, a igreja que relatiza a verdade preciosa do olhar de Cristo, a verdade absoluta, no mundo relativismo, precisamos de Cristo como um padrão seguro para a nossa vida. No versículo 15 e 16, ele diz assim, conheço as obras que você realiza, que você não é frio e nem quente, quem dera fosse frio ou fosse quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da onde? De vomitá-lo da minha boca. O Senhor mostra aqui, primeiro, que a igreja havia perdido o fervor espiritual. O fervor espiritual deve estar aceso no coração do homem, ardendo no coração do homem. E quando é que o coração do homem está aceso, o coração do homem, no coração do homem há um fervor espiritual? Quando ele se alimenta da palavra de Deus e anda com Deus, quando ele tem um relacionamento dele profundo com Deus. Olha o que está escrito aí em Lucas, capítulo 24, 32. Abra aí, por favor, a sua Bíblia. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Vamos ler o versículo 13. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, Jesus perguntou a eles: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? O que é que vocês estão discutindo pelo caminho?
E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de quem? E de todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram a ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhe disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, o que aconteceu? Ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Versículo 31. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram quem? Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, grifa isso aí, o que eles disseram? Não é verdade que o coração nos ardia onde? Quando ele nos falava pelo caminho? Quando nos explicava as Escrituras? E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia onde? No peito. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você ouve sobre o Evangelho, quando você está sentado aí nessa cadeira ouvindo a exposição das Escrituras, como é que anda teu peito? Arde? Será que você tem olhos e ouvidos espirituais, entendendo que o Senhor está conduzindo a igreja, e todas as vezes que você vem ao culto, não é o pastor que está falando, mas ele está sendo um instrumento para levar a voz de Deus, a palavra de Deus ao seu coração, e quando você ouve, o seu coração arde? Será que você tem estreitado o seu relacionamento com o Senhor ao ponto do seu coração arder em ouvir a santa voz dele? Ele está presente na sua vida ao ponto que o seu coração está aquecido? Como que nós aquecemos, somos crentes aquecidos, fervorosos? Quando nós estamos sendo guiados pela voz de Deus.
Você tem sido guiado pela voz de Deus? Ou pela voz do seu coração? Ou pela voz do coração de outras pessoas? É um momento de reflexão agora, queridos. E é isso que o Senhor está dizendo. Se você fosse quente, você ouviria a minha voz e não ficava indiferente com tudo que está acontecendo. Vocês não se apoiariam nas obras de vocês. Então, a primeira coisa aqui que o Senhor nos mostra é sobre o coração quente, ardente. E também ele fala sobre o coração frio, em Mateus 24, versículo 12. Mateus 24, versículo 12. Abra aí, por favor. Vou te mostrar agora o coração frio. Quando é que acontece que o coração de uma pessoa fica frio? Mateus 24, no sermão profético de Jesus. Versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Lê comigo o versículo 12. E, por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todo. Coração frio, por se multiplicar a iniquidade. Quando a pessoa ela entrega ao pecado, entregue aos desejos do seu coração, seu coração começa a ser um coração frio. Quantas pessoas estão frias diante do Senhor? E ele mostra também o coração morno no versículo 16. Assim, porque você é morno, não é quente nem frio, estou a ponto do quê? De vomitá-lo da onde? Da minha boca. Aqui ele está falando sobre o juízo dele, que no dia do juízo final, ele vai vomitar os mornos. Quem são os mornos? Aqueles que são indiferentes. Indiferente com as coisas do Senhor, indiferente com a pregação, indiferente com as coisas de Deus, que não vive uma vida de santificação, que não vive uma vida de comunhão com Deus, de consagração a Deus. E esses tipos de pessoa, eles dizem consigo mesmo, eles são orgulhosos, eles são pessoas autoconfiantes, que se apoiam nas suas obras, se apoiam naquilo que tem, se apoiam naquilo que faz. Não é à toa que o Senhor Jesus disse assim no versículo 17, você diz, o que eles diziam? Sou rico, estou bem do quê? Estou bem de vida, estou rico, estou bem de vida, eu não preciso do quê? Eu não preciso de nada. Olha que pessoas orgulhosas. Olha as pessoas avarentas, apoiado no dinheiro, apoiado na riqueza, pobres de espírito, apoiado nas suas obras, apoiado naquilo que tem. É um perigo, irmãos. É um perigo. A pessoa ela começa a se tornar morna é quando ela começa a se apoiar nas coisas desse mundo, começa a se apoiar nas suas conquistas, começa a se apoiar no seu trabalho, começa a se apoiar no dinheiro, começa a se apoiar em mamão, começa a se apoiar na sua estética, começa a se apoiar nas coisas desse mundo, e ela não dá tanto valor às coisas do Senhor. Ela diz, eu não preciso. Quando der eu vou, quando der eu faço, quando der eu oro, quando der eu vou fazer o meu jejum, quando der eu vou falar de Jesus para alguém, quando der, se sobrar um tempo,
eu faço isso. O Senhor olha para essa igreja, o Senhor olha para essas pessoas e dizem assim: você não sabe, mas eu vou te falar, você é infeliz, porque o dinheiro não traz felicidade, a verdadeira felicidade para ninguém. Você é infeliz. Sim, você é miserável, você é pobre, você está cego espiritualmente. A pessoa, quando ela está morna e cega espiritualmente, você pode falar com ele, você pode falar com ela, não tem efeito nenhum. Efeito nenhum. Porque é orgulhoso, porque é orgulhosa. Ouve, fala e não dá ouvido. Mas o Senhor aqui, Ele é tão misericordioso. O Senhor aqui, antes de trazer juízo, Ele disse assim: estou a ponto de vomitá-lo, ou seja, no dia do juízo eu vou vomitar, se não se arrepender. Que Ele diz assim, no versículo 18, olha como que Ele age. Ele não age com juízo agora, Ele age com amor, Ele age com misericórdia, Ele age como um pai, dizendo para a igreja, versículo 18, o que Ele disse? O que Ele está dando? O que Ele está dando aqui para a igreja? O que Ele está falando comigo e com você? O que Ele está falando com nós? Ele está nos dando o quê? Um conselho. Eu estou dando um conselho. Ele disse: eu aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Ele está falando do reino de Deus. Ele está falando do reino de Deus. Compre de mim. E ele diz assim: pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique como? Evidente. Ele está falando veste de justificação, de justiça, se revista de mim, porque se eu não for o Deus que te justifica, se você não se apoiar nas minhas obras, e ficar se apoiando na sua riqueza, nas suas conquistas, nas coisas desse mundo, no fazer, se você não se apoiar nas minhas obras, se eu não te justificar, a sua nudez será exposta para todo mundo ver. Para todo mundo ver. E quantas pessoas elas querem se justificar diante de Deus através das suas obras? Porque eu não sou tão má assim, eu também faço coisas boas, eu também ajudo, eu também faço isso, eu também faço aquilo. Só que a pessoa, ela não nasceu de novo, ela está escondida, ele está escondido atrás das suas obras, no fazer. E nós sempre temos orientado, irmãos, a nossa comunidade, a nossa igreja: não se apoie no fazer, não se apoie em ministério, não vista uma falsa roupa de justificação própria, nem de batismo nas águas. Nós precisamos, as pessoas precisam nascer de novo, de fato e de verdade, se revestir da justiça de Cristo, da justiça de Deus, porque é só por meio dela que nós seremos salvos. E quando nós estamos revestidos da justiça de Cristo, nós estamos em comunhão com Ele, nós estamos vivendo em santidade, em santificação. Nós não nos apoiamos naquilo que nós fazemos, mas sim naquilo que Cristo faz e tem feito por meio da santificação em nossas vidas. Ele diz assim: e colírio para ungir os olhos, a fim que você possa ver. Ele está falando: compre de mim para que você receba
a graça do discernimento, que você tenha olhos espirituais, para perceber que sem mim nada podeis fazer. Ele diz ali no versículo 19: eu repreendo e disciplino o quanto amo. Por isso que ele disse, aconselho. Por isso que ele dá conselho. Ele repreende dando conselho. Eu repreendo e disciplino aquele que amo. Portanto, seja zeloso, ou seja, muda de comportamento, muda de vida, muda de pensamento, muda de postura, muda, para de agir como você estava agindo, indiferente com as coisas de Deus, com a repreensão do Senhor. Seja zeloso e arrependa-se. Arrependa-se. Ele diz no versículo 20: eis que estou à porta e bato. O que você entende com isso? Quero fazer você pensar um pouco. Consegue imaginar a cena? Jesus está dizendo: eis, eu estou na porta batendo. Por quê? Ele olha para a igreja, e diz assim: eis que estou à porta e bato. O que você está entendendo? Por que ele está batendo na porta? Ele diz: eis que estou à porta e bato. O que ele está falando? José, Rui, eis que estou à porta e bato. Se abrir, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele fala: eu entrarei e cearei com ele. Isaías. Eis que estou à porta e bato. Dona Meire, o quê? Ele está falando com uma igreja dizendo assim: eis que estou na porta e estou batendo. Por favor. Ele está falando com o ímpio não, ele está falando com a igreja. Alertando. Nem. Dona Ângela. Camila. A igreja tinha colocado ele para o lado de fora. Tinha substituído ele pelas roupas, pelo dinheiro, pelas coisas desse mundo. Ele não estava do lado de dentro, ele estava do lado. Por isso que ele estava batendo para entrar. Ela achava que ele estava dentro, mas ele estava para lá de fora. Por isso que ele disse: eu estou batendo, eu não estou aí dentro, estou batendo. Você acha que você é rico, você é pobre, cego, nu, miserável, só tem o nome de igreja, só a capa. Mas eu estou batendo. Eu estou batendo, igreja. Eu quero entrar. Quando alguém chega
na sua casa e bate na porta, é porque ela está do lado de fora. Estejam preparados com povos cingidos e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta. Está dizendo que façam como antigamente os servos esperavam das festas de casamento e seu Senhor chegar a tempo. Fica na porta em prontidão quando o Senhor entrar. Então, as lamparinas têm que estar acesas. Todo momento, santificação. A qualquer momento o Senhor pode vir e você abrir a porta e tem que estar aberto. O Senhor contou uma parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. Houve-se um grito, à meia-noite veio o noivo, e as virgens prudentes, elas entraram para as bodas com o cordeiro, e as nécias ficaram para o lado de fora. E elas, ao voltarem, elas bateram aonde? Dizendo: deixe-nos. Viu que inverteu? Hoje, na vida de muitas pessoas, ele está batendo na porta para entrar. Faz quantos meses que ele está batendo na sua porta? Faz quantos meses, quantos anos que ele está batendo na sua porta para entrar? E essa porta só tem maçaneta do lado de dentro. Sou eu e você que abrimos. Você já abriu? Você já abriu a porta para tanta coisa entrar, para a mágoa entrar, o ódio entrar, o orgulho entrar, o dinheiro entrar, homem entrar, mulher entrar, para tudo entrar, menos para Cristo. Você está entendendo? Eu não sei se o Espírito Santo está trabalhando no seu coração aí, está dizendo assim: ei, você vai me deixar aqui para o lado de fora? Só que você tem que tirar o que está dentro. O que está aí dentro? Que está ocupando o lugar dele? Você tem que pôr para fora. Põe para fora. O que você está priorizando? Quem é que está reinando dentro de você? Você tem que sair. Você tem que colocar para fora para ele reinar. Ele tem que reinar aí. Eu fico imaginando ele bater na porta: eu vou ficar aqui. É aqui mesmo que você quer que eu fique? Para o lado de fora? Eu não estou na sua vida. Eu não estou governando ela, porque quem está governando é você. Você se levanta e vai para o trabalho. Nem hora. Você vai me deixar eu aqui fora mesmo? Estou batendo todo dia. Cada vez que você vem ao culto, eu bato. Às vezes eu bato até aí na sua consciência. E você: nossa, eu não orei. Eu vou ficar para o lado de fora. Quem vai ficar aí dentro é seu filho? É seu marido? É o seu trabalho mesmo? Vai continuar sendo o seu trabalho, o seu dinheiro, suas contas? Porque chegará um dia que aquelas pessoas que não abriram para ele entrar, elas que irão querer entrar, elas que baterão, e ele não vai abrir. Ele não vai abrir. Elas bateram as virgens, nércias, desapercebida, mornas, indiferente com o Espírito Santo, indiferente de se encher do Espírito Santo, indiferente com as coisas de Deus.
Elas bateram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele disse: eu não os conheço. Agora eu sou Senhor. Agora eu sou Senhor. Agora que a porta fechou. Vai haver choro e ranger de dentes, irmãos. Você não sabe o que é isso. Algumas pessoas já passaram alguma experiência assim. Não sei se você já viu pessoas que perderam o ente querido. Você foi a algum velório e a pessoa ela chega, ela sente uma dor na alma de tal forma que ela chega a ranger os dentes, aquela perda do amor da sua vida, do filho, marido, seja quem for, a filha, aquela dor na alma. Assim será sem a presença de Deus. Hoje a gente tem acesso. Imagina a gente gemer para querer a presença, de estar com Ele, viver eternamente com Ele. Estou na porta e bato. Eu estou batendo. Eu estou batendo. Ele disse: se abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Sabe o que é isso? Cearei com ele. A gente só senta à mesa para cear, para comer com quem a gente tem em ti. Quem é quente? Todo dia o Senhor senta com ele, ele senta com o Senhor, e tem time, e ceia junto, se alimenta junto, conversa junto. Ele fala, a gente ouve, a gente fala, ele ouve. Um relacionamento maravilhoso e profundo. E ele tem uma promessa dizendo no versículo 21, para a gente encerrar: ao vencedor. Aqui ele está falando de vencer o quê? De vencer o que ele está falando aqui? Qual era o problema dessa igreja? A autoconfiança. Pode deixar que eu sei o que eu estou fazendo. Se auto-justificando. O orgulho. Olha aqui, como que Deus não está com a gente? A gente é rico, a gente tem roupa da melhor. Não é assim que o falso ensino, e as pessoas que estão no falso ensino se apoiam? Deus está com você por quê? Porque você tem um tênis novo, porque você tem um relógio de marca, porque você tem uma casa, você tem um carro, porque você conquistou isso, você conquistou aquilo. Mas Jesus está do lado de fora, porque eles estavam buscando a alegria, a paz, a plenitude da felicidade nessas coisas. Estavam cegos. Quando você vê as pessoas voltadas para isso, elas estão cegas espiritualmente. Então ele disse: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei no trono com o meu Pai, no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Trono aqui, irmãos, é símbolo de conquista e autoridade. É só um símbolo de conquista e autoridade. Quem vencer vai estar no céu com Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Isso não tem dinheiro no mundo que pague. Não é à toa que Satanás disse lá no livro de Jó. Abra aí, por favor.
Você pode ver que o diabo, ele sabe aonde como se apoia, né? Ele sonda, ele vive de rodear a terra. Capítulo 1. Versículo 6. Num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. O Senhor disse a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Olha aí, hein? Será que não tem motivo? Não é verdade que tu puseste, melhor dizendo, não é verdade que tu puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Ou seja, não é verdade, abençoaste as obras das suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra? Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não vai blasfemar na tua face. Que o diabo sabe que o homem se apoia nessas coisas. Só que aquele que é eleito, escolhido de Deus, ele é diferente. Ele é quente. Ele não se apoia nessas coisas. Ele vive para a glória, ele usa tudo para a glória de Deus. Você conhece a história? Satanás foi lá e tocou em tudo que ele tinha. Capítulo 2, versículo 1. Versículo 22 do capítulo 1. Aliás, vamos ler o 21. E disse: no saí do ventre da minha mãe, e não voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, e nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus, parece um déjà vu, né? Veio se apresentar diante do Senhor, veio também Satanás. Versículo 2. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu: de rodear a terra, passear por ela. Então o Senhor disse: você reparou, meu servo Jó? Não há ninguém como ele. Ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruir o seu motivo. Então Satanás respondeu. É isso aqui que eu queria ler para você, grifa isso. O que Satanás disse? Então, versículo 4, o que está escrito aí? Vamos ler junto. Então Satanás respondeu ao Senhor. O que ele disse? Pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Olhe para mim. Vai chegar um dia que o homem vai querer dar tudo o que tem pela sua salvação, para entrar, e vai ficar por lá de fora da porta. Tem um detalhe na parábola das 10 virgens, que isso me chama muita atenção, e eu carrego isso comigo no meu ministério, que quando as nécias, o noivo chegou, elas correram para as prudentes e disseram assim: dai-me do vosso azeite, dai-me do teu azeite. Qual foi a resposta delas? O que ela disse? Primeiro ela disse: eu não vou dar, senão vai faltar para a gente, não é isso? Aí, o que ela disse depois? Vai e compra aos que estão vendendo. O que tem de gente vendendo o Espírito Santo, negociando o Espírito Santo, fazendo campanha para receber o Espírito Santo. Vai lá comprar dos que vendem. Vai lá. Não se compra. É graça. Irmãos, quantas pessoas que estão no leito de dor, elas querem vender tudo que tem para ter a saúde de volta, porque acabou com a sua saúde por causa do dinheiro.
por causa da riqueza. Quantas pessoas quer dar tudo que tem para ter o marido de volta, para ter a esposa de volta, porque trabalhou, a esposa arrumou outro e foi embora. O marido arrumou outro e foi embora. Os filhos, tudo por causa da grana, tudo por causa do dinheiro, tudo por causa de conquista dessas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele nos conceda o seu colírio nessa noite, para abrir os nossos olhos, que Ele seja o Senhor que esteja não do lado de fora, mas para o lado de dentro do nosso coração, que todos os dias nós sejamos uma igreja, uma comunidade, que venhamos sentar à mesa com o Senhor, e ceiar com Ele, todos os dias através das Escrituras, o nosso momento de devocional, nosso momento de comunhão com Deus. Irmãos, é só você, isso é algo particular, que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos desenvolver com Deus, que é esse momento de comunhão que ninguém pode fazer por você. A sua porta é você que abre, a minha eu já abri. Então faça isso o mais rápido possível, e que o Senhor derrame graça na nossa vida. Curva a sua cabeça. Querido Deus e amado Pai, que o Senhor, meu Deus, venha trabalhar através do Espírito Santo em nossos corações, que o Senhor venha, meu Pai, nos convencer. Não permita, Senhor, que venhamos colocar as coisas deste mundo como prioridades. Não deixe a gente se apoiar, meu Pai, em lixo, não, em lixo, em coisas significantes deste mundo. Que venhamos, meu Pai, dia após dia, estreitar o nosso relacionamento com o Senhor. Ceia conosco, meu Pai, trabalhe em nosso coração. Se tem alguém aqui que estava indiferente com as coisas de Deus, se eu fui na igreja, amém, se não foi também, amém. Se eu jejuei, tá bom, se eu não jejuei também, não faz diferença. Eu não li a Bíblia hoje, não, Senhor, é uma porção todo dia, é uma porção todo dia. É assim que crescemos com o Senhor. Oh, querido Deus, venha cuidar de cada um de nós, que a cada exposição o Senhor fale ao nosso coração. Não permita que venhamos ser pessoas, meu Pai, que se apoiem